Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida. Está começando o programa Escola Bíblica, você já conhece, trazendo sempre uma lição maravilhosa da revista de adultos da CPAD. E nesse início de ano estamos tratando sobre a supremacia das Escrituras, tema maravilhoso, um tema relevantíssimo para a igreja como um todo. E você é o nosso convidado a permanecer nesse programa que está aqui para abençoar a sua vida, tá bom? O programa Escola Bíblica é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus Missão, em Marabá. E como eu falei, hoje vamos tratar da lição de número 3, que tem por título A Inerrância da Bíblia. Eu convido você a acompanhar conosco aí na sua tela, ou se você, querido irmão, tem a revista, tá bom? Pode acompanhar na sua revista o textuário da nossa lição de hoje, a verdade prática, e logo em seguida a leitura bíblica. Textuário: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 18. Verdade prática nos ensina: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Muito bem. A leitura bíblica em classe está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 21, e Hebreus, capítulo 10, dos versículos 15 ao 17. Você também pode acompanhar conosco a leitura bíblica. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus 10, 15 diz: E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Até aqui temos lido o texto sagrado e convidamos você a fazer uma breve oração conosco no programa. Pai, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez no programa Escola Bíblica, agradecidos por essa oportunidade, pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Elias Gomes e também o evangelista Wallach França, pela vida de cada telespectador, de cada irmão, de cada professor da escola, de cada amigo que acompanha, de cada aluno. Pedimos que o Senhor venha direcionar em tudo esse programa e abençoar a todos no nome de Jesus. Amém. Maravilha. Como eu falei, já estamos com nossos comentaristas aqui, pastor Elias Gomes. Prazer estar aqui de volta com vocês, o evangelista Wallach França. Esse trio maravilhoso aqui, tá bom? Eu me sinto muito honrado em estar aqui ladeado por esses dois grandes homens de Deus e mestres da palavra, que têm sempre trazido um ensino maravilhoso. Evangelista Wallach, eu quero começar com o senhor aqui.
o nosso bate-papo de hoje, o nosso comentário da nossa revista está muito bom, um tema maravilhoso, como eu disse no início, relevante para a igreja. E a nossa lição vai começar falando sobre exatamente o tema dela, o que é a inerrância da Bíblia, né? Para os nossos irmãos, para os nossos telespectadores, os amigos. O que é inerrância? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa doutrina da inerrância e como a gente pode distinguir, falando um pouquinho também sobre a infalibilidade dela. Senhor, a todos que nos assistem, grato mais uma vez a Deus pela vida dos meus companheiros de bancada, felizes pelo retorno do pastor Marcos Melo, né, que esteve ausente das 2 programações. Nós sentimos muito a sua falta, pastor, mas feliz agora com a sua presença aqui, juntamente com o pastor Elias Gomes. Bem, hoje nós estamos cumprindo mais um degrau desse rico aprendizado, dessa lição do primeiro trimestre de 2022, como o pastor Elias bem demonstrou em algumas lições anteriores, que hoje nós estaríamos cumprindo um fundamento, um pilar de todas as outras lições que nós aprenderíamos durante o trimestre. Hoje nós estamos trabalhando sobre a inerrância da Bíblia. Nós já conversamos sobre a autoridade da Bíblia, a sua inspiração divina, e hoje nós trataremos basicamente sobre a sua inerrância. E o tópico 1 da nossa lição, ele vem se fazendo um questionamento e, ao mesmo tempo, uma afirmação. O que é a inerrância bíblica? Então, segundo o comentarista pastor Douglas Batista, essa doutrina da inerrância é a doutrina segundo a qual ela vai afirmar que a Bíblia Sagrada não contém erro algum. Ou seja, a doutrina da inerrância bíblica ela é autoexplicativa. É aquilo que nós já conhecemos e aquilo que nós já conversamos sobre. A Bíblia ela não contém erro algum. E qual é o significado disso? Significa que ela é verdadeira em tudo o que ela afirma, visto que ela é a palavra de Deus. Assim como está em Salmo 119, no versículo 5, assim como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, e visto que Deus ele não erra em suas palavras. Então, nós concluímos que a palavra de Deus ela é inerrante. A Escritura Sagrada ela está livre de qualquer tipo de erro, sendo para nós a palavra da verdade, como está dito em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15. Portanto, entendendo aqui o que o escritor nos repassou para que nós apresentássemos em forma de lição, nós trazemos à baila essa discussão hoje, dizendo, reafirmando aquilo que já sabíamos, mas necessário para pontuarmos, para contradizermos aquilo que a nossa Bíblia Sagrada vem sendo atacada ao longo de muitos anos. Alguns contraditores vêm dizendo que a Bíblia Sagrada apresenta erros, mas nós estamos aqui defendendo que a Bíblia Sagrada ela não pode conter erro, porque ela é a palavra da verdade e ela é a palavra de Deus. O termo inerrância ele é muito costumeiro ser utilizado juntamente ao termo de infalível, pastor Elias. Então, quando nós tratamos sobre a inerrância, nós tratamos também sobre a infalibilidade da palavra de Deus. O autor da revista Douglas Batista, ele segue essa corrente. Ele busca utilizar o termo inerrância sempre em paralelo com o termo infalibilidade. Nós, em termos teológicos, ao longo dos anos, nós passamos por algumas discussões em se tratando de inerrância bíblica, ao ponto de que alguns teólogos, como Stanley Orton, ele prefere tratar no termo só inerrante e deixar um pouco de lado o termo infalibilidade por conta das discussões que surgiram de acordo com os anos. Existem teólogos, inclusive, que chegaram a dizer que mesmo a Bíblia sendo errante, ela é infalível. Então, para resumir essa discussão, Stanley Orton prefere dizer o seguinte, não, vamos trabalhar com o termo de inerrância. A Bíblia ela é extremamente, acima de tudo, ela é inerrante e ponto. Infalível, ponto. Maravilha. Muito bem. É interessante, pastor Elias Gomes, nós estamos falando aqui de um pilar. Quando nós nos referimos, digamos, à Bíblia Sagrada, às Escrituras Sagradas, existe um pressuposto de que ela advém do próprio Deus.
Então, como disse o evangelista Wallace, se ela advém do próprio Deus, Deus não erra. Então, porque Deus não erra, não é esse evangelista Wallace? Também as Escrituras, ela é inerrante, né? A palavra de Deus é inerrante. Não... Agora, eu queria que o senhor, pastor Elias, nos falasse um pouquinho mais e no aspecto também de que a Bíblia Sagrada, ela não tem equívocos, né? Podemos dizer isso também no conceito de inerrância? Com certeza, pastor Marcos. Satisfação estar aqui mais uma vez. Pai do Senhor, aos meus amigos aqui de bancada, pastor Marcos, que está de regresso, e também o evangelista Wallace, que todos os irmãos que estão aí do outro lado da tela, que Deus abençoe cada um firme e poderosamente na sua presença. Muito bem, pastor Marcos, a gente pode sim dizer isso, e nós estamos tratando da supremacia. Vale bem recapitular, apesar do evangelista Wallace já ter evidenciado em parte, que nós estamos estudando uma tríade de fundamental importância que dá base, né, para a compreensão e o entendimento das lições posteriores. Nós vemos a autoridade de Deus, onde Deus se deixa revelar. Nós vemos também a inspiração na lição de número 2, que são os registros dessa revelação que Deus apresenta-se ao homem, à criatura. E hoje nós vemos que nesse processo de revelação e de registro dessa inspiração, ou de registro dessa revelação, Deus fez com que não houvesse nenhum erro. E não há nenhum erro, não há nenhum equívoco, não há nenhuma contradição, não há achismo, não. A Bíblia ela é perfeita e ela mesma reivindica a sua inerrância. A Bíblia, a gente vê que ao longo do tempo, em especial da Antiga Aliança, pastor Marcos, evangelista Wallace, Deus se apresentou paulatinamente, gradativamente, mas aos poucos. E essa revelação de Deus ao homem, ela se completa na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. E o seu Filho é o quê? O seu Filho é a palavra personificada. E nessa palavra não há erro, porque Jesus é plenamente perfeito. Essa palavra ela é oriunda de Deus, ela provém de Deus, ela tem origem em Deus. E uma vez que Jesus Cristo, que faz parte da triunidade divina, não erra, então a palavra de Deus também, ela não erra, ela não mente, ela não se equivoca. O que o homem pode afirmar com toda certeza, uma vez que Deus não erra, Deus não mente, Deus não se equivoca, de acordo com Hebreus capítulo 6, versículo de número 18, é impossível que Deus minta. O apóstolo Paulo também evidencia isso no capítulo 2 da sua carta a Tito, que Deus não mente, então a palavra de Deus ela não mente. Outra coisa, a própria Bíblia, ela reivindica essa inerrância, essa infalibilidade. A Bíblia não precisa de comprovações científicas, a Bíblia não precisa de demonstração ou comprovações através de achados arqueológicos, a Bíblia não precisa de um posicionamento humano para dizer que ela é inerrante. Não, ela por si só ela é inerrante. A palavra de Deus, ela afirma isso em Provérbios, capítulo 30, versículo de número 5, do ponto de vista de que ela é pura. A palavra de Deus não diz que porque toda a palavra de Deus ela é pura. No Salmo de número 18, verso 30, ela também ela é provada, assim como a prata, assim como o ouro é provado para manifestar ou revelar a sua veracidade, a palavra de Deus também ela se reivindica. E o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 18, pastor Marcos, e o senhor já leu aqui nesta oportunidade, na leitura bíblica em classe, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reivindica essa inerrância das Sagradas Escrituras, evidenciando que nem um jota, nem um tio, ou seja, nem os sinais, digamos que, os sinais fundamentais, eles serão omitidos, eles serão depreciados, porque a Bíblia ela é caracterizada por essa inerrância, por essa infalibilidade. Ainda para finalizar essa fala, pastor Marcos, a gente vê que o que é infalível, o evangelista Wallace que já até evidenciou aqui, que é aquilo que não falha, e é aquilo que não falha no sentido bíblico escriturístico,
A Bíblia ela é eficaz, aquilo que está em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Eficaz é que ela realiza tudo cabalmente, da maneira que se propõe a fazer ou a realizar. Por isso que a Bíblia ela é viva, mas ela é também eficaz, ela não falha. Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus, esta subsiste eternamente. Já falou o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 8, em consonância ou em sincronia com o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 25, que a palavra de Deus ela é infalível. Amém, glória a Deus, é verdade. Aqui no capítulo 55 de Isaías há um texto muito interessante, onde o profeta, ele usado por Deus, é interessante quando a gente vai ler os profetas, a gente vai encontrar os profetas dizendo assim, assim diz o Senhor. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo, isso eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo usa essa expressão, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensino, vos entrego. Ou seja, a palavra não é de homens, a palavra é de Deus. Nós erramos, mas Deus não erra, não é, pastor Elias? E nesse texto de Isaías 55, queridos irmãos e amigos, no versículo 6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, o próprio Senhor falando. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O Senhor estava dando promessa para o povo, estava dizendo, olha, essa promessa não é de homens, é a minha palavra, e a minha palavra não volta, o que eu digo vai acontecer, o que eu digo vai se cumprir. Por isso a Bíblia é inerrante, ela não contém erros no seu texto, e ela não se equivoca, e tudo que há nela se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir. É interessante, evangelista Wallace, que muita coisa que está nos profetas aconteceu, e muita gente não acredita na Bíblia, ainda diz que é palavra de homem. Textos que foram escritos há centenas e milhares de anos e que se cumpriram, como, por exemplo, o nascimento de Cristo se cumpriu, né? A sua morte, a sua ressurreição. E por que não vai se cumprir também aquilo que ele falou a respeito dos últimos dias? A palavra de Deus, pastor Marcos, pastor Elias, ela não é só uma verdade religiosa e teológica. A palavra de Deus, ela é uma verdade científica, ela é uma verdade histórica, ela é uma verdade antropológica, ela é uma verdade inerrante, ela é uma verdade sistemática em todos os ramos da ciência, da arte, da literatura. Em todas as situações que você for analisar, nós estaremos presentes diante da palavra que está se cumprindo e ainda vai se cumprir. É o que o autor da nossa lição traz no tópico 1.3, se tratando logo dos dois requisitos da infalibilidade e da inerrância. O pastor Marcos falou agora há pouco, e nós estudamos na lição passada, que o termo, a frase, assim diz o Senhor, ele consta pelo menos 3.800 vezes na leitura do Antigo Testamento, demonstrando que a palavra não é do profeta, não é do homem, mas é divina do céu, é divina de Deus. E, portanto, ela não pode ser falível. Se ela é falível, ela não é de Deus. John Wesley ele explica isso em uma dessas obras. Ele diz assim, abre aspas, se há um erro na Bíblia, então poderá haver 1000 erros. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio de Deus da verdade. John Wesley. Ou seja, se tem um erro, vai ocorrer 1000 erros. Ou seja, não tem nenhum, para que nós não possamos duvidar daqueles escritos. O pastor Marcos falou sobre o nascimento de Jesus, claro, é o principal e o primeiro apontamento do Antigo Testamento para o Novo, e essa profecia ela se cumpriu, Jesus veio, morreu e ressuscitou.
mas também outros fatos históricos, outros fatos seculares, como o nascimento do rei Ciro, como nós já tratamos aqui anteriormente, outros reis de Israel que foram profetizados 300, 200 anos antes, acabaram por nascer. Então, isso demonstra a inerrância e a infalibilidade de duas terminologias que o nosso autor trouxe para trabalhar juntos, de forma paralela, e que demonstram, como regra, sem exceção, que os textos bíblicos eles são inerrantes e infalíveis. Maravilha. Meus irmãos, nós vamos para um breve intervalo para a gente continuar falando um pouco mais sobre a inerrância das Escrituras, a inerrância da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E nós aguardamos você, tá bom? Não saia daí, fique ligado no canal 7.1 na TV Cairóis ou mesmo acompanhando também no YouTube. De volta com o programa Escola Bíblica, estamos hoje aqui meditando na lição de número 3, falando sobre a inerrância da Bíblia, a inerrância da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E já aprendemos aqui no primeiro bloco que a inerrância significa que a Palavra de Deus não erra, a Bíblia não erra. Ela não contém erros e ela também é infalível. Tudo aquilo que está nela se cumpriu, está se cumprindo ou vai se cumprir. E nós queremos agora falar sobre o tópico 2, que aí fala sobre a preservação das Escrituras. Ao longo desse trimestre, nós vamos estar estudando sobre as Escrituras. Na lição do próximo final de semana, nós vamos falar um pouco mais sobre o cânon sagrado, esmiuçar, mas a preservação é um ato muito interessante, é um fato, muito interessante. Eu reputo como um grande milagre, pastor Elias, a preservação das Escrituras, porque todo o período de anos em que os livros foram escritos e também preservados até chegar até nós, não existe outra palavra para expressar a não ser a palavra milagre, e esse milagre operado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que foi usando pessoas. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre como o Espírito Santo usou pessoas para preservar e como nós podemos teologicamente mencionar como foi esses manuscritos, como eles são chamados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nossos irmãos. Muito bem, pastor Marco. A gente vê que alguém diz assim, mas a Bíblia, ela é inspirada? A Bíblia, ela é inspirada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, portanto, e por ser inerrante e por ser palavra de Deus, ela é inspirada, sim, pelo próprio Deus. Aí a gente diz assim, a gente tem, e essa Bíblia, esse exemplar que a gente tem em mãos, eles são os autógrafos, e o que são os autógrafos? Não, eles não são os autógrafos, são cópias, né, dos autógrafos, porque a gente tem que evidenciar nesta oportunidade alguns termos que fazem parte desse assunto. O primeiro são os autógrafos, depois vem os apógrafos e depois virão outros que ainda serão citados aqui nesta oportunidade. O que são os autógrafos? Autógrafos são os manuscritos, aqueles escritos a punho, que foram escritos a punho dos próprios escritores bíblicos ou dos seus amanuenses, daqueles copistas, os seus auxiliares que lhe auxiliavam nesse ato. Então, a gente vê que esses autógrafos, eles são inspirados. Eles foram inspirados, sim, e essa inspiração ela é direta e ela foi única. Ela foi única. A gente percebe que não existe mais esses escritos autógrafos, eles já se perderam. É claro que os textos sagrados levaram 16 séculos para serem elaborados, serem construídos, e nós já estamos aí, desde quando isso começou, há 35 séculos, 3 milênios e meio, então é impossível que haja. Todavia, pastor Marcos, evangelista Wallace, o Senhor dos Exércitos, através do Espírito Santo, estava na direção e na supervisão disso. Então, disso o quê? Da transcrição ou da transferência desses escritos autógrafos para cópias. E essa transcrição foi feita sob um rigoroso processo,
onde eles levavam em conta alguns fatores, inclusive, por exemplo, o tipo do material a ser utilizado na hora de escrever uma cópia, de transcrever a partir dos autógrafos, a quantidade de linhas, de colunas que deveriam ser escritas em uma determinada página, e tudo isso sem perder a essência da inspiração que estava nos autógrafos. E a gente, então, percebe que, mesmo não havendo mais os autógrafos, que eram os escritos originais, que foram escritos pelos próprios escritores ou pelos próprios autores, os apócrifos, eles mantiveram a qualidade da inspiração. A inspiração direta e única estava nos autógrafos, mas essa qualidade de inspiração divina foi mantida nos apócrifos, ou seja, nesses exemplares que nós temos hoje. Há uma citação, pastor Marcos, evangelista Wallace, de um escritor muito importante norte-americano, John Hagin, aqui na Teologia Sistemática de Stanley Orton. Ele diz assim: o ato da inspiração aconteceu uma só vez. A qualidade da inspiração continuou sendo mantida nos apógrafos. O ato original da inspiração produziu uma palavra inspirada tanto nos autógrafos como nos apógrafos. E aí é que consiste, onde está centralizado a importância de nós dizermos que a Bíblia, mesmo sendo um apógrafo, mesmo sendo uma cópia dos manuscritos originais, ela mantém a inspiração e também a inerrância, porque essa qualidade de inspiração, ela foi mantida, e tanto a palavra inspirada, ela foi gerada nos autógrafos e também nos apógrafos. Amém, muito bem. Interessante também, pastor Elias, que a tradição oral também, essa passagem das Escrituras de pai para filho, ela é muito importante, né? Ela foi muito importante nesse processo, embora o nosso comentarista aqui ele não tenha dado assim, muita relevância, mas a própria Bíblia ela fala disso, né? Que os judeus ele deveria transmitir isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Então, eles tinham isso na mente. Praticamente, eles decoravam. E os acontecimentos mais importantes eram sempre mencionados. Quer ver um exemplo de repetição que é muito importante? Deuteronômio. Deuteronômio é exatamente... muitas pessoas não compreendem que vai encontrar algumas passagens de fatos, por exemplo, no livro de Números, no livro de Levítico, que estão em Deuteronômio. Por que essa repetição? E aí os fatos vão explicar, né? A nova geração que estava ali, que não viu o que aconteceu, o Senhor estava relembrando, trazendo à memória todo aquele ensinamento. Evangelista Wallace, essa tradição oral ela foi muito importante para que os apógrafos, né, também fossem preservados, né? Mas, além dos autógrafos e dos apógrafos que o pastor Elias falou, existe também os apócrifos, né, e pseudoepígrafos. Gostaria que o senhor também continuasse aí nos falando um pouquinho sobre essa preservação e também um pouco sobre aquilo que não é, digamos assim, não está constando do cânon, né? Fique à vontade. Pastor Marcos, eu vou pontuar só uma situação aqui. Tudo na obra de Deus, ela tinha um propósito, e ela tem um propósito. Quando nós tratamos de Deuteronômio para ser pronunciado, ser passado de forma verbal, de pai para filho, para os seus familiares, tem um contexto também histórico, porque a facilidade de encontrar o papiro não era tão fácil. Então, a palavra de Deus ela tinha que ser transmitida de maneira verbal. Eu não estou dizendo que naquela época não existia a escrita, mas existia a dificuldade de transmitir a escrita para uma tecnologia como o papel, que não existia na época. Na época, eles utilizavam o papiro, que era através de uma raiz, de uma planta, que secavam-se e uniam-se para que fosse desenvolvida a escrita. Diante dessa dificuldade, Deus cria uma estratégia, um projeto para que seja passado de forma oral, de forma verbal. O pastor Elias falou agora um pouco sobre os textos autógrafos e os apógrafos. Nós temos alguns escritos teológicos que dizem assim: os autógrafos, eles não erram. Os apógrafos, eles podem errar por conta das cópias, da forma como foi traduzida, da forma como foi copiada. E as pessoas que utilizam o argumento para dizer que a Bíblia ela é errante, eles utilizam esses subterfúgios. Vou dar um exemplo aqui.
2 Samuel, capítulo 10, no verso 18, 1 Crônicas, capítulo 19, verso 18. Tratam do mesmo fato, de uma batalha entre Israel e os sírios, onde Davi fere, em um dos textos sagrados, 700 homens, e no outro texto sagrado fere 7.000 homens. Perceba que nós temos a diferença de 1-0 entre 700 e 7.000. E isso se dá por conta, após de vários estudos, se dá por conta de uma questão de tradução, por conta de uma cópia. 1-0 a mais, 1-0 a menos. E isso não tira a infalibilidade da Bíblia Sagrada, do texto sagrado. Nós estamos tratando, reafirmando que os textos autógrafos, eles não possuem erros, eles são inerrantes. Pastor Marcos, o pastor Douglas Batista, ele afirma em sua obra que só do Antigo Testamento foram localizados aproximadamente 25.000 manuscritos antes de terem sido fabricados a impressão em larga escala. Ou seja, até antes do século XVI da era cristã, foram encontrados mais de 25.000 escritos bíblicos copiados à mão. E eles não demonstram falibilidade alguma. Isso é a obra de Deus, isso é a palavra de Deus, isso é a mão de Deus nos escritos sagrados. De outro modo, agora, nós temos os textos apócrifos e os pseudo-epígrafos. Esses livros apócrifos que nós não reconhecemos no nosso cânon sagrado, eles são oriundos, eles são advindos de um período de silêncio intertestamentário de aproximadamente 400 anos, que por uma situação ou outra, eles foram reunidos e apresentados como no cânon advindo da Igreja Católica Romana. Esses livros, como de Tobias, Judite, Macabeus, nós não admitimos na nossa Bíblia evangélica pelo fato de apresentar, como o próprio autor diz, anacronismos, doutrinas falsas, práticas divergentes das Escrituras, e um exemplo disso é a oração pelos mortos. E diverge do que nós declaramos, nós professamos na declaração de fé da Assembleia de Deus. Em relação aos pseudo-epígrafos, nós temos como exemplo o Evangelho de Tomé e Atos de Paulo. São falsos títulos que foram dados, que foram nominados, que foram criados e que nós repetimos, refutamos, não reconhecemos no nosso cânon sagrado por apresentar anacronismos, ou seja, anacronismo é o termo que advém de cronologia, questões temporais não se completam, e a Bíblia ela é inerrante. O tempo cronológico da Bíblia ele não pode errar. E esses textos, falsos textos, eles apresentam esses erros, essas falhas de origem formal e de origem material, de origem técnica e de origem doutrinária. E, portanto, nós não podemos admitir, nós não reconhecemos na nossa declaração de fé como participante do nosso cânon sagrado. Muito bem. Bom, queridos, vocês compreenderam bem aí como foi a preservação. Na próxima lição, nós vamos falar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais sobre essa ideia do cânon sagrado. Como nós chegamos a 66 livros na Bíblia Sagrada, no nosso caso, a Bíblia evangélica, e qual o paralelo que nós fazemos isso com a Bíblia judaica, com a Septuaginta. Nós vamos tratar um pouco mais sobre isso, e inclusive falar sobre os critérios. Quais foram os critérios utilizados para que esses 66 livros fossem considerados como sagrados, como inspirados, e não outros, como o evangelista Wallace já mencionou. E uma delas é que não há uma consonância, como existe nos 66. Os 66 livros da Bíblia, evangelista Wallace, a gente percebe que há uma consonância, né? Vários livros são mencionados um no outro e não há discordância de temas. Como, por exemplo, o senhor falou oração aos mortos. Você não vai encontrar nesses 66 livros esse tipo de recomendação, né? Quando isso aconteceu, isso foi alvo de uma crítica e também de uma repreensão, disciplina do próprio Deus. Foi o caso de Saul, ao consultar a médium lá de Endor, a pitonisa. Então, Hebreus vai dizer que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então,
nesses temas, os 66 livros, eles se encaixam, né, pastor Elias? Eles se entrelaçam, e exatamente por essas diferenças é que os apócrifos, eles foram, dos motivos, eles foram retirados, não foram inseridos no cânon sagrado, não é isso, pastor? Com certeza, pastor Marcos. E claro que é assunto mais propriamente da próxima, o senhor já está dando uma salientada, a gente percebe exatamente isso que o senhor falou, uma sincronia, uma harmonia, e é por isso que, uma vez que é o cânon sagrado, e que cânon vem de uma régua, ou um sistema, um modelo que serve para medir, serve como efeito de referência, então essa referência, esse princípio normativo, ele já foi fechado. E é por isso que em Apocalipse também está dizendo que nós não devemos alterar, nem colocar, nem tirar nada, porque o cânon, ou seja, todos os livros, ou todo o volume que faz parte da inspiração divina, já está plena e perfeitamente fechado. Pastor Marcos, nós comentamos na lição passada e na anterior também, de que o senhor falando sobre a questão das ideias concatenadas entre 66 livros que não se contradizem, escrito por pessoas de origem política, de origem rural, agrícola, de classes sociais diferentes, de profissões diversas, em 16 séculos de diferença. E ela apresenta essa inerrância. E nós chegamos à conclusão, e nós lemos aqui uma frase de um autor durante essa semana, que diz assim, que a Bíblia é o único livro contendo 66 livros juntos, onde você sente que você está lendo e do lado do seu autor. A Bíblia ela não pode errar, ela não pode falir, porque a sua origem é divina. E você está estudando e você sente a presença de Deus ali próximo do seu lado. Mas voltando ao assunto sobre essa situação dos textos apócrifos, Flávio Joséfo, ele diz assim no seu livro, na sua obra, ele diz assim, os livros apócrifos não têm a mesma autoridade que os livros das Escrituras Sagradas, por falta da existência de profetas apoiando esses livros como sendo de inspiração divina. Ou seja, o senhor tratou de 66 livros que eles não se contradizem de forma alguma. A Bíblia ela não se contradiz. O que pode haver é um erro de interpretação, perfeito, uma falta de inspiração no momento da interpretação. Nós lemos aqui nas lições anteriores que um descrente pode até entender o que está escrito no livro sagrado, mas ele nunca vai ter a inspiração correta que um crente tem, que ele crê nas Escrituras, ele pode tirar a sua melhor interpretação, a sua melhor exegese, a sua melhor hermenêutica, como nós tratamos na lição anterior. Portanto, nós vemos dessa forma que a Bíblia Sagrada ela é o único livro que contém 66 juntos, onde o autor sempre estará ao seu lado. Maravilha. Jesus falando aos fariseus, ele disse, lá em João 39, 40, 41, ele disse, vocês examinam as Escrituras, vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, mas ele diz em seguida, mas vocês não creem em mim. E ele vai explicar ali que as Escrituras, o tema das Escrituras exatamente é o Senhor Jesus, é a vinda do Messias, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. O grande tema das Escrituras é Jesus, mas eles não conseguiram, apesar de eles examinarem, eles conhecerem do ponto de vista do conhecimento, eles não conseguiam ver Jesus nas Escrituras. E aí Jesus diz, o que falta para vocês é fé. Vocês examinam, vocês conhecem as Escrituras, mas você não tem fé. Então, aquilo que o senhor está falando, a gente precisa ler a Bíblia, mas precisa ter fé na Bíblia. Existem muitos ateus que conhecem a Bíblia, pessoas que não creem no que está na Bíblia, mas têm a Bíblia como um nível histórico, né, pastor Elias? Só conhece do ponto de vista literário, literário, né? Assim. Exatamente, a nível de um conhecimento meramente humano. E não é assim que a Bíblia deve ser vista, lida e refletida. Mas nós vamos para um breve intervalo, estamos falando desse tema maravilhoso, que é a inerrância da Bíblia Sagrada. Já voltamos no terceiro e último bloco falando sobre a verdade nas Escrituras. Fique conosco. De volta, estamos falando aqui sobre a inerrância da Bíblia.
tema muito importante. A Bíblia não erra, a Bíblia não contém erros. Esse é o tema do programa de hoje, chegando já ao final. Vamos falar um pouco hoje sobre também a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade. Nesse aspecto, eu gostaria de ouvir aqui o evangelista Wallach nos falando sobre em que sentido podemos dizer que a Bíblia é a verdade. Pastor Marcos, os escritos sagrados do Antigo Testamento e do Novo Testamento apontam que Deus é a verdade. Isso está em João, capítulo 14, no verso 6, está em Romanos, no capítulo 3, no verso 4. E é impossível que ele minta, como o pastor já me mencionou aqui em Hebreus 6, 18. Logo, as suas palavras, elas são cerne, elas são eivadas da própria verdade. Em Apocalipse 22, 15, diz que os mentirosos ficarão fora do reino de Deus, ou seja, aqueles que acrescentarem, retirarem, inventarem, acrescentarem algo que está no cânon sagrado, esses terão seus nomes riscados do livro da vida e tem isso como punição. A Bíblia Sagrada, pastor Marcos, ela pode até registrar mentiras do ponto de vista histórico, mas ela não é um livro mentiroso. Nós tratamos isso na lição passada sobre o caso de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos. São Tomás de Agostinho, ele diz assim: creio com toda a firmeza que os autores sagrados estavam totalmente isentos de erros. Martinho Lutero diz assim: as Escrituras nunca erram. João Calvino diz: o registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Stanley Orton, no livro Teologia Sistemática, ele afirma que a inerrância da Bíblia ela vai além da infalibilidade dos termos espirituais. Ela vai além do que alguns falsos doutrinadores vão dizer, que a inerrância da Bíblia ela só vai até o projeto salvífico de Deus, dizendo que o projeto salvífico de Deus não erra, mas a Bíblia contém erros. Isso é doutrina falsa, é doutrina mentirosa. Jesus, em João capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Romanos 3, 4, como nós já citamos, diz: sempre seja Deus verdadeiro. João 17, 17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Do ponto de vista prático, é até repetitivo nós afirmarmos, mas a Bíblia é uma verdade plena, assim como ela é uma inspiração verbal e plenária, como nós tratamos nas lições anteriores. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvidas que nesse cânon sagrado do qual nós nos debruçamos a estudar, contém a plena e verdadeira palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, está escrito assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então é importante esse aspecto da Bíblia Sagrada, pastor Elias, de que ela é também verdadeira. Ela não é um conto de fada, né? Com certeza, pastor Marcos. E o escritor até sugere aí que a Bíblia ela é também uma verdade espiritual e uma verdade moral. Tanto do ponto de vista hebraico quanto do grego, o significado de verdade aponta para algo confiável, aquilo que não erra, aquilo que é correto, ou aquilo que é fidedigno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que apresenta veracidade. Então, a Bíblia ela é a verdade. E nós, na condição de que nós estudamos ética cristã, que a ética cristã é uma subparte da ética filosófica, digamos assim, e a nossa ética, chamada ética cristã, ela se baseia, ou o seu princípio basilar maior, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é uma verdade, não uma verdade qualquer, não uma verdade relativa, é uma verdade absoluta, ou seja, ela é a referência na qual nós devemos nos ancorar. E a gente percebe que esse termo de verdades relativas,
eles estão sendo muito evidenciados por neo-ortodoxos, aí, correntes de teologias liberais, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra de Deus ela é uma verdade absoluta, ou seja, ela não está condicionada à época, ela não está condicionada à cultura, a sua verdade ela está acima de toda e qualquer época, de toda e qualquer cultura. Então, essa questão do relativismo, a gente tem que ter muito cuidado, que provém daquela ideia filosófica de que relativismo ou verdade relativa é onde não existe um conceito firmado, não existe uma verdade primária e absoluta. Todo ponto de vista é válido, todo conceito é válido, depende de como ou de onde você está olhando. Isso é muito preocupante. Todas as orientações éticas e morais das quais nós necessitamos para que nós tenhamos uma conduta ilibada, uma vida reta na presença de Deus, provém na Bíblia, ou seja, a fonte maior e absoluta é a palavra de Deus, enquanto verdade espiritual e verdade moral. Há um texto aqui, pastor, eu gostaria de ler muito rapidamente, nos diz assim no nosso livro de apoio: a ética e a moral cristã têm como principal fundamento o texto inspirado das Sagradas Escrituras. É verdade que não se pode desprezar a tradição da igreja, as leis civis e criminais, as variadas literaturas, nem tampouco os bons costumes adotados pela sociedade. Entretanto, para o cristão, toda e qualquer prática e conduta precisa passar pelo crivo e pelo aval da palavra de Deus. Então, a maior e única regra de fé, eu diria assim, aquilo que o escritor até diz assim, e nós falamos no primeiro programa deste trimestre, eu vou repetir, que nós falaremos ao longo deste trimestre, a nossa única e infalível regra de fé e prática é a palavra de Deus. Maravilha. Muito bem, queridos. Então, nós estamos chegando aqui ao final do programa, falando sobre a inerrância da Bíblia Sagrada. Aprendemos que a Bíblia não contém erros, que ela não erra, porque Deus também não erra, Deus não mente, portanto ela é a verdade, e essa verdade é uma verdade que ela salta das páginas para a nossa vida. É importante que aquele que nos assiste entenda que ela é verdade porque ela transforma, ela é verdade porque ela se cumpre, ela é verdade porque ela não engana, ela não contém fraudes, ela não contém logro, ela não contém nenhum tipo de manipulação. Não, a Bíblia não existe. Quem manipula são os homens, mas a Bíblia não. E é interessante que vivemos tempos difíceis, e esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, queridos pastores, eles estão previstos na Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer que os últimos dias serão dias difíceis, dias trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmo. Jesus vai falar que, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Jesus falou sobre as catástrofes, sobre as epidemias, Jesus falou sobre, enfim, todos os acontecimentos que nós estamos vivenciando com mais intensidade. Ele disse, isso são apenas o princípio das dores. A gente percebe que isso está se intensificando. Tudo isso está na Bíblia. A Bíblia, então, ela é confiável. Ela deve ser realmente alvo da nossa confiança, da nossa crença, da nossa fé. E, sobretudo, nós precisamos defender essa verdade, né, pastor Elias? E essa defesa da palavra, essa defesa do evangelho, ela cabe à igreja, como sal da terra, como luz do mundo, ao professor que está na escola dominical, que tem a capacidade de influenciar pessoas, precisa pregar mais a Bíblia, a igreja precisa ler mais a palavra, precisa defender mais a palavra, porque tudo está acontecendo como diz a palavra. Não tem por que esconder a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que nada nós temos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, que é a Bíblia Sagrada. O senhor gostaria de falar algo mais, pastor Elias? Não só evidenciando, pastor Marco, o senhor até falou aí, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que nada podemos contra a verdade, a Bíblia, a palavra enquanto verdade, e a gente está agora nesse momento prático, até evidenciando aquilo que o evangelista Wallace já
falou agora há pouco que há muitas pessoas que leem a Bíblia e elas não passam pelo viés da transformação, porque elas não se deixam entender do ponto de vista cristão ou do ensinamento ou da interpretação do Espírito Santo. Porque o pastor Antônio Gilberto diz que o autor da Bíblia é Deus. O ponto central ou o tema central é Jesus Cristo, mas o intérprete é o Espírito Santo. E aí, quando o Senhor interpreta através do Espírito Santo, se cumpre aquela chama acesa no coração, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor lhes mostrava, ensinava as Escrituras, e eles disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Então é esse lado prático, essa mudança, essa transformação que vem pela palavra de Deus, quando alguém se deixa ser ensinado e interpretado as Escrituras pelo Espírito Santo. Amém. Evangelista Warwick, o senhor quer também suas considerações finais? Pastor Marcos, essa semana nós tivemos a oportunidade, através do Templo Novo Horizonte, de participarmos de uma live, juntamente com o pastor Douglas Batista, que é o escritor dessa nossa lição, desse primeiro trimestre de 2022. E na oportunidade que tive, eu questionei o porquê de, em 2022, ele ter a perspicácia, em 2021, de escrever para que nós estudemos em 2022, sobre as Escrituras Sagradas. O porquê disso? Ele nos relata, pastor Elias, que, apesar da Bíblia Sagrada ela chegar a 700 idiomas diferentes, e, portanto, a aproximadamente 80% da população mundial, surgiram consigo também as contraposições. Não só a impressão da Bíblia cresce, mas também cresce aquele movimento que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. E ele diz que escreve no sentido de nos alertarmos para nós contradizermos essas heresias, essas vãs doutrinas aproveitadoras que querem ingressar no nosso meio evangélico, querendo relativizar um evangelho para cada nominação ou denominação. Então, ele defende isso, que apesar de nós vivermos defendendo as Escrituras Sagradas como um mandamento, como cumprindo o ID de Jesus Cristo, nós também sofremos esses ataques e, portanto, também nós devemos estar preparados. Por isso, o motivo desse escrito doutrinário para a nossa lição de 2022. E, por isso, nós estamos aqui estudando para, como o pastor Marcos falou agora, para os professores e alunos, para que nós acordemos, para contradizermos essas falsas doutrinas, essas heresias que nos apontam anacronismos, esses evangelhos relativizados, essa pregação coach, esse relativismo exacerbado. Tudo isso deve ser combatido e contraditado com fundamento nas Escrituras Sagradas. Amém. O tema é muito bom, mas o nosso tempo já esgotou. Nós vamos terminar esse programa tão abençoado, tão rico, momento de reflexão na palavra, de esmiuçarmos realmente as Escrituras. E você é convidado para estar sempre conosco aqui no programa Escola Bíblica, tá bom? Próxima lição vai ser muito boa e você não pode perder. Participe da Escola Bíblica Dominical da sua congregação também. Você que é um crente em Jesus, vá para a igreja, leve sua família, cresça na graça, mas cresça também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos terminar o programa? Vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero convidar aqui o evangelista Warwick para nos despedir em oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta programação. Nós sabemos que o Senhor esteve presente no início do programa e o Senhor está conosco até esse momento, Senhor, levando a tua doce e gloriosa palavra a esses telespectadores, professores, alunos do programa Escola Bíblica. Pai, nós queríamos te agradecer pela vida do nosso pastor presidente, por sua saúde. Sim, Pai, e da sua família, Senhor. Continua colocando em sua mente o conhecimento necessário, Senhor, para implementar políticas de ensino na nossa escola bíblica. Continua nos abençoando, Pai, e por fé nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até o próximo programa, em nome de Jesus.